Do rio à rede, a transformação energética pelas hidrelétricas. Esse trabalho foi realizado pelas alunas Ana Luísa Marques, Fernanda Cristine e Isabelle Mariana. A hidroeletricidade é uma das principais fontes de energia no Brasil, desempenhando um papel crucial na matriz energética do país devido à abundância de recursos hídricos. Entretanto, as hidrelétricas tradicionais enfrentam desafios crescentes relacionados a seus impactos ambientais e sociais, como a inundação de áreas extensas e a necessidade de realocação de comunidades locais. Diante desse cenário, as usinas hidrelétricas reversíveis, as chamadas UHRs, emergem como uma solução promissora. Essas usinas não apenas geram eletricidade, mas também atuam como sistemas de armazenamento de energia. Isso se torna particularmente importante no contexto da crescente integração de fontes de energia intermitentes, cujas variações de disponibilidade podem ser balanceadas pelas UHRs. No Brasil, as perspectivas para o uso dessas usinas ainda estão em desenvolvimento, mas estudos indicam um grande potencial de expansão. As UHRs têm sido amplamente utilizadas em países como Alemanha, Japão e Estados Unidos, onde seu papel na estabilização das redes elétricas é reconhecido. Além disso, essa tecnologia oferece oportunidades para aprimorar a eficiência energética e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Esse trabalho tem como objetivo explorar a transformação energética proporcionada pelas hidrelétricas, desde os impactos sociais e ambientais, até as inovações tecnológicas como as UHRs, que apontam para um futuro mais sustentável e eficiente no Brasil e no mundo. A importância das hidrelétricas na geração de energia. As hidrelétricas desempenham um papel central na matriz energética brasileira, representando aproximadamente 60% da geração de eletricidade no país. A primeira usina hidrelétrica do Brasil, denominada Usina de Marmelos, foi inaugurada no final do século XIX, no ano de 1889, no município de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. E desde então, o país, com seus vastos recursos hídricos, se tornou um dos maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo. Essa abundância permitiu o desenvolvimento de grandes usinas e a construção de extensos reservatórios, que garantem a oferta contínua de eletricidade. Entretanto, essa fonte de energia, considerada renovável e relativamente limpa, não está isenta de desafios e impactos tanto ambientais quanto sociais. Do ponto de vista ambiental, as hidrelétricas estão associadas a mudanças significativas nos ecossistemas locais. A criação de grandes reservatórios muitas das vezes resulta na submissão de vastas áreas de vegetação nativa, levando à perda da biodiversidade e à alteração dos ciclos hidrológicos. Além disso, o impacto sobre as comunidades ribeirinhas e as populações locais é profundo. Um estudo que examina a relação afetiva entre as comunidades atingidas e os territórios inundados pelos reservatórios demonstram que, para essas pessoas, a perda não se limita aos bens materiais. A inundação de suas terras rompe laços culturais e emocionais, transformando radicalmente seu modo de vida e suas memórias, o que pode gerar sentimentos de desraizamento e perda. O artigo Políticas Públicas para a Sustentabilidade Energética no Brasil discute essas questões, ressaltando a necessidade de políticas mais integradas e estratégias que considerem não apenas a eficiência energética, mas também a preservação ambiental e os direitos das populações afetadas. A hidrelétrica, no entanto, continua sendo a principal fonte de energia no Brasil, principalmente devido à sua eficiência e à capacidade de gerar eletricidade em grande escala. Além disso, a energia hídrica permite o reaproveitamento de água jusante, tornando-se uma solução sustentável em termos de recurso natural. A transição energética global, entretanto, exige inovações. As usinas hidrelétricas reversíveis surgem como uma solução promissora nesse cenário, atuando tanto na geração quanto no armazenamento de energia. Essas usinas, além de aproveitarem a infraestrutura já existente em muitas áreas, permitem uma maior flexibilidade na gestão da oferta e da demanda de eletricidade. Isso é especialmente relevante em um contexto onde o uso de energias renováveis está crescendo, mas a variabilidade dessas fontes cria desafios para a estabilidade da rede. A aplicação dessa tecnologia no Brasil e no mundo está sendo constantemente discutida em artigos e revistas científicas, uma vez que as UHRs se mostram uma ferramenta eficiente para auxiliar na transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável. Usinas hidrelétricas reversíveis, conceito e funcionamento. As usinas hidrelétricas reversíveis são uma importante solução tecnológica para enfrentar os desafios associados à intermitência das fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica. Essas usinas operam com base no princípio de armazenar energia por meio do bombeamento de água para um reservatório superior durante os períodos de baixa demanda elétrica.
Posteriormente, essa água é liberada para acionar turbinas e gerar eletricidade nos momentos de maior demanda, criando um ciclo reversível de geração e armazenamento. O funcionamento de uma UHR baseia-se na conversão de energia potencial gravitacional em energia elétrica, semelhante às usinas hidrelétricas convencionais. Entretanto, o diferencial das UHRs é a possibilidade de bombear a água de volta ao reservatório superior, usando o excedente de energia gerada em momentos de menor consumo. Esse processo transforma as UHRs na principal tecnologia de armazenamento de energia em larga escala, disponível atualmente no mundo. Estudos indicam que as UHRs podem atingir uma eficiência de até 80% no processo de conversão e armazenamento. Além disso, essas usinas apresentam vantagens importantes para a estabilidade das redes elétricas, especialmente em países que buscam integrar volumes crescentes de fontes renováveis. No Brasil, onde a matriz energética está cada vez mais diversificada, as UHRs oferecem uma forma eficaz de equilibrar as intermitências das energias solar e eólica, mitigando os riscos de oscilações na oferta energética. O artigo da Cielo sobre políticas energéticas reforça que a aplicação de UHRs pode ser uma solução estratégica para atender às necessidades de armazenamento e regulação de frequência no sistema energético nacional. As usinas hidrelétricas reversíveis também têm uma flexibilidade operacional que permite uma rápida transição entre os modos de bombeamento e geração, respondendo em poucos minutos às variações de demanda. Essa característica as torna essenciais para a modernização das redes elétricas, permitindo uma melhor integração com as energias renováveis, que muitas das vezes sofrem com a falta de previsibilidade. Apesar das vantagens, o desenvolvimento das UHRs no Brasil ainda enfrenta desafios, como a necessidade de grandes investimentos e a escolha de locais adequados para a construção dos reservatórios. Além disso, os impactos ambientais são uma preocupação constante, exigindo uma avaliação rigorosa para minimizar os danos aos ecossistemas locais. No slide apresentado, nós trouxemos duas imagens comparativas, sendo a primeira uma usina hidrelétrica convencional, a chamada UHE, e a segunda uma usina hidrelétrica reversível, a UHR. Conforme já dito, o diferencial da UHR é a possibilidade do bombeamento de água para o reservatório superior durante os períodos de baixa demanda elétrica. Posteriormente, essa água é liberada para acionar as turbinas e gerar eletricidade nos momentos de maior demanda, criando assim um ciclo reversível de geração e armazenamento. É possível observar o reservatório superior aí na imagem e o processo de bombeamento para esse reservatório. Hoje vamos falar sobre a transformação energética global e o papel fundamental das usinas hidrelétricas reversíveis, ou UHR, nesse processo. Com o avanço das energias renováveis, como solar e eólica, surge também um grande desafio: como armazenar essa energia e garantir que ela esteja disponível quando necessário. As UHR se destacam como uma solução para este desafio. Vamos ver como elas funcionam no cenário mundial e qual o papel estratégico para o Brasil, um país com grande potencial hídrico e uma forte dependência de hidrelétricas. Falaremos primeiramente de um panorama mundial da transição energética. Falaremos um pouco sobre a necessidade de reduzir emissões, crescimento das fontes renováveis e desafios de intermitência e estabilidade. A necessidade de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa é um dos principais fatores que impulsionam a transição energética. Para enfrentar as mudanças climáticas, países do mundo têm investido em tecnologias mais limpas e em fontes de energia renovável. Sobre as fontes de energias renováveis, como a solar e a eólica, elas têm crescido substancialmente, principalmente devido à redução de custos e ao baixo impacto ambiental. Essas fontes são essenciais para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. No entanto, essas fontes renováveis não são intermitentes, ou seja, elas dependem da condição comum luz, sol, vento, e isso significa que a produção de energia nem sempre coincide com a demanda, o que causa desafios para a estabilidade das redes elétricas. Sobre o papel da UHR na transformação energética, falaremos como a UHR como uma solução madura para o armazenamento em larga escala, sobre o funcionamento das UHR e a capacidade global dela. As UHR se destacam como uma solução madura e eficiente para o armazenamento de energia em larga escala. Eles permitem que grandes quantidades de energia sejam armazenadas e liberadas conforme necessário, ajudando a estabilizar o sistema elétrico. O funcionamento das UHR é baseado em dois modos, o bombeamento e o de geração. Quando há excesso de energia, as UHR utilizam essa energia para bombear água de um reservatório inferior
para um reservatório superior, e quando a demanda aumenta, essa água é liberada de volta para o reservatório inferior, passando por turbinas e gerando a eletricidade. Hoje, as UHR representam cerca de 99% da capacidade de armazenamento em redes elétricas no mundo, com mais de 140 GW de potência instalada. Isso mostra o quanto essa tecnologia é essencial para a transformação energética global. Já falando sobre líderes globais na implementação de UHR, falaremos um pouco sobre os países líderes e alguns exemplos de inovação como os Estados Unidos. Alguns dos países líderes na implementação de UHR são os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a China e a Espanha. Esses países já possuem dezenas de projetos em operação ou em construção, mostrando o comprometimento deles com essa tecnologia. Nos Estados Unidos, por exemplo, algumas usinas estão sendo desenvolvidas de forma inovadora. Em vez de criar novos reservatórios, essas usinas estão utilizando cavernas naturais e minas abandonadas como reservatórios inferiores, o que reduz bastante o impacto ambiental. Já falando sobre as aplicações das UHR nas redes modernas, falaremos sobre a importância de equilibrar fontes renováveis, a capacidade de alternar entre modos e a integração com redes inteligentes. Nas redes modernas, as UHR são essenciais para equilibrar a geração e o consumo de energia. Elas permitem que o excesso de energia gerado por fontes intermitentes, como solar e eólica, seja armazenado e usado quando a demanda aumenta. Uma das grandes vantagens das UHR é a sua capacidade de alternar rapidamente entre o modo de bombeamento e o modo de geração. Isso permite que as UHR respondam de forma ágil às flutuações de demanda, garantindo uma operação eficiente. As UHR podem ser também integradas às redes inteligentes, que exigem uma resposta rápida a variações de oferta e demanda. Isso as torna uma peça-chave nas redes elétricas modernas, que precisam de flexibilidade para operar com energias intermitentes. A realidade brasileira, potência hídrica e o UHR. Falaremos sobre o Brasil como uma potência hídrica global, sobre limitações recentes na construção de grandes reservatórios e o UHR como uma solução complementar. O Brasil é uma das maiores potências hídricas do mundo, com mais de 60% de sua matriz energética composta por energia hidrelétrica. Este recurso natural é essencial para o nosso sistema elétrico, mas também enfrentamos alguns desafios. Nos últimos anos, a construção de grandes reservatórios tem sido limitada por questões ambientais e geográficas. Isso significa que estamos cada vez mais dependentes de usinas a fio d'água que não possuem grande capacidade de armazenamento. Para superar essa limitação, as usinas hidrelétricas reversíveis aparecem como uma solução complementar ao nosso sistema elétrico, ajudando a garantir a estabilidade e a flexibilidade da rede, especialmente em alguns períodos de seca. Sobre o potencial de expansão das UHR no Brasil, falaremos sobre o potencial de expansão e a flexibilidade, sobre alguns projetos em andamento e sobre desafios regulatórios. O Brasil possui um grande potencial para expandir o uso de UHR, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, onde estão os maiores centros de consumo de energia. Segundo estudos da Eletrobras, temos aproximadamente 135 GW de potencial reversível em mais de 640 locais. Alguns desses projetos já estão em fase de estudo, como a UHR de Caraguatatuba, em São Paulo, com uma capacidade planejada de 2.000 MW, e a UHR de Pedra do Cavalo, na Bahia, com capacidade projetada de 300 MW. Esses projetos podem ajudar a equilibrar o sistema, especialmente em períodos de seca. No entanto, para que o Brasil aproveite todo esse potencial, precisamos enfrentar alguns desafios regulatórios. Como as UHR consomem mais energia do que geram, elas não estão classificadas como usinas geradoras no sistema atual, o que dificulta sua integração ao mercado. Superar estes desafios é essencial para garantir um futuro energético mais sustentável. Vamos falar agora sobre os impactos ambientais nas grandes barragens. Vamos começar falando sobre as alterações dos ecossistemas. Quando construímos uma barragem, acabamos inundando grandes áreas naturais que antes eram secas. Isso leva à destruição dos habitats locais, afetando plantas, peixes e outras espécies, tanto aquáticas quanto terrestres. É comum vermos um impacto direto na biodiversidade, com algumas espécies se extinguindo localmente e, com isso, perdendo o equilíbrio natural. Um exemplo que podemos citar é o impacto da barragem de Belo Monte, que causou uma mudança significativa no ecossistema ao longo do rio Xingu.
O segundo impacto importante ocorre na qualidade da água. Quando a água fica acumulada em um reservatório, sua temperatura pode aumentar especialmente nas camadas superiores. Esse aumento de temperatura afeta os seres que vivem ali, pois muitos dependem de águas mais frias. Além disso, a água parada dos reservatórios tem menor circulação, o que reduz os níveis de oxigênio, prejudicando os peixes e outros organismos. A composição química da água também muda, acumulando nutrientes e até metais pesados em excesso. Essas mudanças não afetam só o reservatório, mas também as áreas adjuntantes, que dependem de uma água de boa qualidade. Agora vamos falar sobre a erosão e sedimentação. Antes das barragens, os rios carregavam sedimentos que ajudavam a nutrir o solo e estabilizar as margens. Com a construção de barragens, esses sedimentos ficam retidos, o que desequilibra o ecossistema. As margens dos rios adjuntantes começam a sofrer com a erosão, pois estão recebendo menos sedimentos. Esse processo pode causar danos às margens, levando a deslizamento e prejudicando os habitats locais. Um bom exemplo é o rio Nilo, onde a construção da barragem de Assuã alterou significativamente a sedimentação, causando erosão ao longo do curso do rio. Sobre os impactos sociais e culturais, o primeiro impacto significativo é o deslocamento de comunidades. Quando uma área é alagada para a construção de um reservatório, muitas vezes a população local precisa ser realocada. Essas pessoas perdem não só suas casas, mas também suas terras, que podem ter sido cultivadas por gerações. Muitas vezes os novos lugares oferecidos para a moradia não têm as mesmas condições, o que impacta diretamente na qualidade de vida e nas possibilidades econômicas das famílias. Um exemplo desse impacto é a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que resultou no deslocamento de diversas comunidades na região do rio Xingu. Outro impacto importante é a perda de patrimônio cultural. Infraestruturas hidráulicas, como barragens, muitas vezes inundam áreas de grande valor arqueológico e histórico. Isso pode levar à submersão de sítios arqueológicos e locais de importância cultural, apagando uma parte da história e da memória das comunidades e do país. A perda desses locais significa a perda de uma herança coletiva que poderia ser transmitida para as próximas gerações. É como se uma parte da identidade cultural fosse enterrada junto com esses lugares. Por último, temos a mudança nos laços comunitários. Quando uma comunidade é forçada a se deslocar, a dinâmica social e cultural é profundamente alterada. Famílias e vizinhos que antes conviviam diretamente são separados. Isso impacta os laços de amizade, as tradições culturais e até as redes de apoio que sustentam essas comunidades. Muitas das pessoas deslocadas sentem um forte sentido de perda e desconexão, pois são apenas mudando de lugar, mas perderam a essência do que chamavam de lar. Esse impacto é difícil de qualificar, mas tem um efeito duradouro nas vidas e no bem-estar das pessoas. Hidroeletricidade como fonte energética. Em usinas hidrelétricas, a água é armazenada em grandes reservatórios e liberada para passar pelas turbinas, convertendo a energia potencial da água em energia elétrica. Esse processo é extremamente eficiente, pois utiliza a forma da gravidade e o movimento natural da água. Em grandes rios, como o Rio Paraná no Brasil, a força da água permite gerar eletricidade para milhões de pessoas com pouca emissão de poluentes, o que é uma vantagem em comparação com fontes de energia que liberam grandes quantidades de CO2. Outro ponto importante é a abundância desse recurso, especialmente em países como o Brasil, que possuem muitos rios e grande disponibilidade de água doce. O Brasil, por exemplo, é um dos maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo, com uma matriz energética em que a hidroeletricidade representa a maior parte da geração de energia. Essa abundância torna a energia hidrelétrica uma solução prática, econômica e sustentável para o país, reduzindo a necessidade de combustíveis fósseis e ajudando a mitigar mudanças climáticas.
Além disso, a água utilizada para gerar energia em uma hidrelétrica não é consumida nem contaminada no processo, o que permite sua reutilização a jusante, ou seja, em áreas após a barragem. Isso significa que a água pode ser aproveitada para irrigação, abastecimento das cidades e até outras atividades industriais. Esse é um grande benefício em comparação com outras fontes, que muitas vezes degradam o recurso durante o processo de geração de energia. Bom, vamos falar sobre seus benefícios e desafios. A energia hidrelétrica é conhecida por ser uma fonte de energia de baixo custo a longo prazo. Embora a construção de uma usina hidrelétrica exija um investimento inicial considerável, os custos operacionais e de manutenção ao longo do tempo são relativamente baixos. Uma vez construída, a usina pode operar por décadas com poucas intervenções, o que permite uma produção de energia estável e de custo acessível. Isso a torna uma solução econômica, especialmente para países com muitos recursos hídricos. Quando comparamos a energia hidrelétrica com outras fontes convencionais, como o carvão e o petróleo, vemos ainda mais vantagens econômicas. Diferente dessas fontes, a hidroeletricidade não depende de combustíveis que precisam ser extraídos, transportados e comprados a preços muitas vezes voláteis no mercado global. Além disso, ela não gera os mesmos custos ambientais e de saúde que combustíveis fósseis, uma vez que não emite grandes quantidades de poluentes. Esses fatores tornam a energia hidrelétrica mais econômica e atraente para países que buscam sustentabilidade econômica e ambiental. A energia hidrelétrica também é uma fonte promissora, pois pode ser adaptada para atender a diferentes demandas ao longo do tempo. Em um cenário onde a demanda por energia sustentável só cresce, a hidroeletricidade oferece flexibilidade e capacidade de resposta rápida a variações na demanda. Sua capacidade de gerar energia limpa, segura e a um custo acessível faz dela uma opção ideal para o futuro, especialmente em países com grande potencial hidrelétrico. Sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos, começamos pela alteração no meio ambiente físico. As barragens causam grandes transformações no meio ambiente físico. Rios são desviados, ecossistemas inteiros podem ser submersos e habitats são alterados de forma irreversível. Essas mudanças afetam a biodiversidade e o equilíbrio natural da região, com impactos duradouros para o meio ambiente. Além dos impactos ambientais, essas estruturas afetam diretamente a vida das comunidades ao redor. Muitos moradores perdem suas casas, terras e até mesmo seus meios de subsistência, sendo forçados a abandonar a região. Isso altera as dinâmicas sociais e culturais e impacta as economias locais de forma significativa. Embora existam compensações como indenizações ou ressarcimentos, é difícil compensar completamente os impactos causados. Muitas pessoas têm um forte vínculo cultural e emocional com suas terras, o que não pode ser substituído apenas com dinheiro ou uma nova moradia. Concluindo a nossa apresentação, a geração hidrelétrica continua sendo uma das principais fontes de energia, especialmente em países com abundância de recursos hídricos, como o Brasil. Além de ser uma fonte limpa e renovável, a hidroeletricidade tem um papel estratégico na transição energética global, pois ajuda a reduzir a dependência de fontes fósseis e contribui para uma matriz energética mais sustentável. Agora falando sobre as usinas hidrelétricas reversíveis, ou UHR, essas usinas são uma tecnologia crucial para o armazenamento de energia, o que é cada vez mais necessário com o aumento da participação de fontes renováveis, como solar e eólica. As UHRs atuam como baterias gigantes, armazenando energia durante períodos de baixa demanda e liberando-a quando a demanda aumenta. Esse processo ajuda a estabilizar a rede, o que é essencial em redes com alta penetração de energias renováveis.
O Brasil, com sua infraestrutura hídrica consolidada e extensa, tem grande potencial para integrar as UHR ao seu sistema energético. Essas usinas oferecem uma solução valiosa para o armazenamento de energia, o que é essencial para equilibrar a oferta e a demanda em redes com alta penetração de fontes renováveis, como a solar e a eólica. No entanto, o país ainda enfrenta desafios significativos em termos de viabilidade e regulamentação. Para que as UHRs se tornem uma realidade, é necessário um avanço nas políticas e incentivos que viabilizem essa tecnologia. Outro ponto fundamental são os impactos socioambientais. A construção de hidrelétricas sempre traz efeitos significativos, como o alagamento de áreas naturais, deslocamento de comunidades e mudanças na biodiversidade local. Esses impactos ainda são uma questão persistente, exigindo medidas de mitigação mais eficazes e sustentáveis para reduzir os efeitos negativos nas comunidades atingidas e no meio ambiente. É essencial que o avanço da energia hidrelétrica no Brasil considere soluções que equilibrem a dispersão energética com a proteção socioambiental. A inovação tem o potencial de modernizar as hidrelétricas, aumentando sua eficiência e tornando-as mais adequadas às demandas das redes atuais, que estão cada vez mais dinâmicas e diversificadas. Tecnologias modernas podem otimizar a gestão da água, melhorar o monitoramento remoto e reduzir o impacto ambiental das operações. Com essas melhorias, as hidrelétricas podem continuar a ser uma base confiável na matriz energética, mesmo com o aumento da geração solar e eólica. Outro ponto crucial é a necessidade de políticas públicas de incentivo. O desenvolvimento e expansão das UHRs, que são fundamentais para o armazenamento de energia, dependem de investimentos significativos. Para que essas usinas se tornem viáveis em grande escala, tanto o Brasil quanto internacionalmente, é necessário o apoio de políticas que incentivem a construção e a modernização das instalações. Incentivos fiscais, subsídios e regulamentações favoráveis podem estimular as empresas e investidores a adotar e desenvolver essa tecnologia. Em resumo, os avanços tecnológicos oferecem grandes oportunidades para a modernização das hidrelétricas, enquanto as políticas de incentivo são essenciais para tornar as UHRs uma realidade no sistema energético. Com essas duas frentes, podemos caminhar em direção a uma matriz energética mais eficiente e resiliente. Nós, do grupo, agradecemos pela atenção e estamos à disposição para quaisquer dúvidas.